Randolph e vacinação de crianças. Vai. O senador da Rede acionou o Supremo Tribunal Federal contra o que ele chamou de campanha anti-vacina do governo. Segundo Randolph Rodrigues, a comunicação institucional, notas técnicas e publicações dos ministérios vêm desestimulando as pessoas a tomarem as doses, principalmente no caso das crianças e adolescentes. O senador acrescenta que as campanhas oficiais devem destacar a segurança e a eficácia da vacina e não se pautar por fake news. Randolph Rodrigues pediu ainda que os integrantes do governo que contrariarem a lei e insistirem nessas mentiras sejam afastados dos cargos públicos, condenados a pagar multa e sejam responsabilizados administrativa, civil e penalmente. Olha aqui, o Drauzio, aliás, o Drauzio escreveu uma coluna a respeito, eu já recomendei aqui, recomendo de novo, eu mesmo perguntei aqui com muita ênfase, até quando? Até quando? Até quando nós vamos confundir, insisto, liberdade de expressão com crime? Até quando nós vamos confundir a liberdade que o médico tem de escolher uma determinada terapia com crime? E aí é preciso que o judiciário haja. Sim, é possível afastar essas pessoas dos cargos. É possível proibir esses documentos. A Constituição garante isso. O artigo 7º da Constituição garante a saúde. Os artigos 196 a 198 da Constituição garantem a saúde. E se nós temos autoridades fazendo canalices que levam à contaminação e à morte, elas precisam ser contidas pela Constituição. Ponto. O que mais que a gente tem? Falando em negacionismo no governo, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de Damares Alves, produziu uma nota técnica em que se opõe ao passaporte da vacina e se opõe também à obrigatoriedade de vacinação das crianças contra a Covid. O documento do dia 19 de janeiro, assinado por Damares, foi obtido pelo jornal Folha de São Paulo. Além das críticas ao passaporte, o texto também coloca o serviço Disque 100, o principal canal do governo para denúncias de violações dos direitos humanos, à disposição de pessoas anti-vacina, pessoas que não querem se imunizar e que se sentem discriminadas por isso. Especialistas ligados à pauta dos direitos humanos criticaram a decisão, dizem que essa mudança vai gerar um desvirtuamento e uma sobrecarga no canal de denúncia. Falei hoje sobre a tara da extrema-direita mundial em combater a vacina, de que esta senhora tristemente faz parte como um elemento periférico, porém perigoso. Olhem a lama em que estamos mergulhados. E são cínicos. Preste atenção a isso que você vai ouvir agora. Preste atenção a isso. Vai. Falando em gente que é a favor da hidroxicloroquina, a Capitã Cloroquina resolveu atualizar o currículo Lattes dela, Reinaldo. Essa é a principal, o Lattes, principal plataforma de cientistas e grupos de pesquisa do país. Você pode colocar lá a formação acadêmica, experiência profissional, os cursos dos quais participou. E a secretária de Gestão de Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, a Mayra Pinheiro, resolveu colocar outra coisa também. Na seção de produção técnica, ela colocou no currículo a participação dela nos atos antidemocráticos do 7 de setembro do ano passado. A senhora não tem nenhuma vergonha mesmo, né? Nenhum pudor. Nenhum senso de limite. Disso já sabíamos. Mas agora a gente vê, não tem, se orgulha disso e faz pouco caso dos brasileiros e de quase 626 mil mortos. Né? Quando a senhora se olhar no espelho, olhe-se no espelho e diga, eu sou partidária de uma opinião que produziu uma montanha de mortos no Brasil. E como não tenho nenhum limite, eu coloco no meu currículo a participação em atos golpistas como se isso fosse uma qualificação intelectual.
A seu modo é, porque não fosse isso, qual seria a sua qualificação intelectual? Não é? Porque nós estamos falando, sim, de pessoas desqualificadas. Politicamente, intelectualmente, moralmente, eticamente. Isto é, seja nas escolhas que fazem para questões públicas, seja nas escolhas pessoais. É uma gente horrorosa. Não? Insisto, estão conseguindo transitar impunemente. E não que falte lei. Não que falte lei. Nós temos os artigos 267 e 268 do Código Penal que poderia se encarregar dessas pessoas. Damares, essa daí. Que é burlar medidas tomadas para conter pandemias ou então tomar decisões que concorram para espalhar patógenos. E tem um discípulo de Olavo de Carvalho, que é, digamos assim, está no topo dessa cadeia, né? De que eu estou falando? Do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, responsável por aquela nota que defendeu a hidroxicloroquina, diz que as vacinas não funcionam contra a Covid e ele foi criticado por professores universitários e outros especialistas na área. Lembrando que ele é professor da Faculdade de Medicina o professor da Faculdade de Medicina da USP, melhor dizendo, Miguel Struge, disse hoje que Angotti Neto envergonha a maioria dos colegas. O professor afirmou que o secretário não tem atuação destacada na área em que atua. Nos últimos 10 anos publicou apenas um artigo científico e sem grande relevância. Isso, nas palavras do professor, ajuda a explicar por que o Ministério da Saúde está apodrecido. Foi isso que ele falou. Falou com, atenção, um único artigo científico sem grande relevância e ainda como o quarto autor. Tá? Atenção, saíram os números, quase 300 mil casos em 24 horas, 270 mil, e estamos caminhando de novo para os 1.000 mortos em 24 horas, 799. Presta atenção. A contaminação é tão acachapante que sim, esse número de mortos é proporcionalmente muito menor do que aquilo que provocou a Delta. Só que o colapso no sistema de saúde está chegando porque, evidentemente, como a base das pessoas doentes é muito grande, ainda que os casos graves sejam proporcionalmente menores, em números absolutos, eles estressam o sistema de saúde. É claro que eu estou falando aqui de uma relação matemática e eu não tenho nenhuma esperança de que o Jair Bolsonaro saiba do que eu estou falando, eu não tenho nenhuma esperança de que o ministro da Saúde saiba do que eu estou falando. Porque são pessoas que, além da desqualificação política, ética e moral, também são intelectualmente desqualificadas. O ministro Marcelo Queiroga, reitero, é das coisas mais detestáveis jamais surgidas na vida pública brasileira. Que não lhe faltam as informações, mas lhe sobra vontade de servir, de ser sabujo, de se apegar ao cargo. É de provocar engulhos.